Bom dia, pessoal. Então, nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos com o início do capítulo 6 sobre a América Anglo-Saxônica. Primeiramente, nós vamos ver algumas características gerais da América Saxônica, depois nós vamos estar estudando só sobre os Estados Unidos e, por último, só sobre o Canadá. Por que isso? Porque a América anglo-saxônica ela é formada por esses dois países, pelo Canadá e pelos Estados Unidos. Lembrando a diferença, a América do Norte ela é formada pelos Estados Unidos, Canadá e América anglo-saxônica é diferente, porque olha só, a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. A América do Norte, nós temos aí Canadá, Estados Unidos e o México. Lembrando que o México pertence à América Latina. Depois disso aí, né, relembrar essa meia confusão de alguns, nós vamos ver aí que a América anglo-saxônica, ela nos traz, no início do capítulo, a cidade de Nova York. Então, Nova York, nós vimos que ela foi fundada pelos colonizadores holandeses com o nome de Nova Amsterdã. Ela foi fundada em 1624, mas ela foi tomada aí pelos ingleses em 1664, e aí mudaram o nome para Nova York. E em seguida, nós temos aí o estudo sobre os aspectos naturais da América anglo-saxônica. Então, a gente vai ver que, por causa da grande extensão do território, né, da América anglo-saxônica, nós vamos ter variedades no relevo, na hidrografia, no clima, na vegetação. E os primeiros aspectos que nós vamos ver é o relevo e a hidrografia. Depois nós vamos ver o clima e a vegetação. Primeiramente, na aula de hoje, nós temos aí um mapa onde nos mostra a América anglo-saxônica, altimetria e hidrografia, ou seja, a altitude do relevo e as águas de lagos e rios. Então, inicialmente, ele coloca que o relevo da América anglo-saxônica vai destacar por duas grandes cadeias de montanhas. Então, nós temos aqui no lado oeste, montanhas rochosas, e aqui o Montes Apalaches, do lado leste. E quando ele inicia, ele fala sobre planícies centrais, montanhas e planaltos antigos, montanhas novas, né? Montanhas jovens, que fica mais aqui do lado oeste. Então, primeiramente, sobre as planícies, que é essa grande região central aqui. Então, o autor fala, na porção central da América anglo-saxônica, entre as montanhas, né? Aqui entre a Montanha Rochosa e os Montes Apalaches, nós vamos ter uma grande região plana, conhecida então como a planície central. E nessa grande planície central, ela é cortada por importantes rios, que nós também vamos estar estudando aqui. Sobre as montanhas e planaltos antigos. Então, nós temos aqui, nessa parte leste da região, o Planalto Laurenciano, que é esse aqui, ó, Planalto Laurenciano, e aqui os Montes Apalaches. Os Montes Apalaches já foram a mais alta cadeia de montanhas da Terra, que originou de dobramento das placas tectônicas, né, muito antiga. E por ser um dobramento muito antigo, ele vai sofrer o desgaste pela erosão e vai ter uma consequência, ou seja, vai começar a apresentar altitudes mais baixas, né? Então, o tempo vai fazendo com que essa altitude das mais altas montanhas não seja mais conhecida como altas montanhas, porque a erosão foi desgastando. Sobre as montanhas jovens a oeste, né, que é aqui, o autor vai colocar para nós que a oeste da região está
a costa do Oceano aqui Pacífico, nós temos, então, as grandes elevações das montanhas rochosas, que são essa, e aqui em cima nós vamos encontrar a Cordilheira do Alasca. As duas são dobramentos modernos, recentes do ponto de vista geológico, e aí essas montanhas ainda estão em formação. Então, aqui nós temos montanhas antigas e montanhas recentes, né? Montanhas jovens. Tudo isso formando aí o relevo da América anglo-saxônica. Então, nós temos montanhas, planícies e planaltos. E sobre a hidrografia. A hidrografia, nós vamos ver a importância de grandes lagos nessa região aqui, que fica na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Além dos grandes lagos, nós temos importantes rios. Nós temos aqui o Rio Colorado, o Missouri, o Mississippi. E em relação ao sistema formado pelos rios Mississippi e Missouri, nós vamos ver que se estende por mais de 6.000 quilômetros e é um dos maiores do mundo. O rio formado, esses rios e os seus afluentes, formam, então, um conjunto aí de canais, barragens, eclusa, que são obras de engenharia que permitem aos navios subir e descer de regiões de desnível diferente em rios navegáveis, né? Então, quando tem um rio que é navegável a uma grande extensão, mas tem uma cachoeira, eles formam, pelo projeto de engenharia, as eclusas, permitindo, então, aí o sobe e desce dos navios. É até conhecido como eclusa, como se fosse elevadores de navios. Depois nós temos aí o autor colocando que esse grande complexo, né, formado aí pelo rio Mississippi e Missouri, ele ajuda na possibilidade do escoamento dos produtos agrícolas da região da América anglo-saxônica. Ele fala que nas montanhas rochosas aqui vai se originar o chamado formador aí do Grand Canyon, tem o rio Colorado, né? O rio Colorado, então, ele é o formador do Grand Canyon, que é muito visitado por turistas aí do mundo inteiro. Como que aconteceu? O Grand Canyon, ele foi esculpido pela ação das águas do Rio Colorado, e isso vem acontecendo aí mais ou menos há 6 milhões de anos, né, que foi criando os profundos vales. Nós temos também aqui o autor falando para vocês sobre o conjunto dos grandes lagos, principalmente aqui na parte da fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Nós vamos ter o lago Erie, Huron, Michigan, Ontário, Lago Superior. E esses lagos, eles foram formados pelo derretimento de uma grande massa, um grande manto de gelo na era glacial. E temos aí também o autor destacando para nós, na página seguinte, na página 399, ele mostra as cataratas do Niágara, que é na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, são alimentados pelas águas do rio Niágara, que liga os lagos Erie e Ontário. Essa queda aí é maravilhosa, né? E é muito também visitada por turistas. A gente sempre vê aí em noticiários fotos dessas cataratas. Continuando, nós temos aqui na página seguinte 2 mapas que é de fundamental importância, porque nós vamos estudar agora o clima e a formação vegetal da América anglo-saxônica. Sabemos que o clima é de fundamental importância na formação da vegetação. Então, por isso, nós temos aqui um paralelo, né? A influência dos fatores climáticos são, primeiro, latitude. Então, latitude é diferente de altitude. Altitude é a altura e latitude, a gente aprendeu lá no 6º ano, recordando, é
a distância medida em graus, que é de 0 a 90 graus, tem, de qualquer lugar da Terra até a linha do Equador. Então, se eu estou próximo à linha do Equador, eu estou próximo a 0 grau de latitude. Se eu estou perto do Polo Norte ou do Polo Sul, eu estou em elevado altitude, porque eu estou próximo a 90 graus de latitude. Né? Então, veja bem, o relevo também interfere, as correntes marítimas interferem no clima, as massas de ar polares e oceânicas, tudo isso aí interfere no clima, levando então uma diversidade também de vegetação. Por isso que nós vamos fazer um paralelo entre os climas, que o autor coloca aqui para nós, no primeiro mapa, com a vegetação aqui no segundo mapa. Então, primeiramente, nós vamos olhar aqui de lilás e essa cor cinza, nós vamos ver aí o clima frio e polar. Então, eles estão nas proximidades do Círculo Polar Ártico, aqui ele, Círculo Polar Ártico. Você tem a menor incidência de raios solares, por isso, vai predominar esses dois tipos de clima aqui. O frio, que está de lilás, e o polar, que está aqui de cinza. Nós vamos ver que a ocorrência desse clima vai trazer invernos rigorosos, os dias são curtos, as noites são longas, temperatura aí média de menos 20 graus Celsius, e isso vai trazer vegetações variadas. Por exemplo, nessa região aqui, nós vamos encontrar tundra. Então, a tundra é uma vegetação rasteira que nós vamos vê-la depois do gelo descongelar na época do verão. Então, veja bem, essa parte todinha aqui, ó, é a tundra. Então, essa tundra, ela só é visível quando no verão, nas partes que descongela, vai aparecer a tundra, que é uma vegetação bem rasteirinha, né? Mas também nessas regiões aqui, nós vamos ver que predomina as florestas de coníferas. Então, florestas de conífera, o autor trazendo aí para você, floresta boreal e taiga. Então, floresta boreal ou taiga é a conhecida mata de coníferas ou floresta de coníferas. Então, essas vegetação, ela recebe o nome de coníferas porque elas parecem um cone, são os pinheiros, né? E em seguida também, o autor vai colocar aí para nós que aqui nessa região centro-leste da América anglo-saxônica, nós vamos encontrar também o clima temperado, que é esse aqui de rosa, e esse subtropical aí num tom de verde, né? Esses dois climas, eles vão apresentar as 4 estações bem definidas, mas eles vão ter a corrente marítima quente do Golfo e ventos que vão vir para cá, vai predominar também a floresta temperada. Então, você tem aqui o autor mostrando para você que é a floresta temperada nessa região, e aqui a floresta boreal, né? Todos os dois também de clima aí temperado ou subtropical. Já nessa outra região aqui, nós vamos ver que nessa parte aqui o clima é semiárido, ele é deserto. Então, esse clima desértico e semiárido, realmente a gente vai encontrar aí desertos e clima bem quente, né? Então, nessa parte oeste dos Estados Unidos, devido a correntes frias que vêm aqui do Pacífico, né? Perto aí da Califórnia, aí também a presença de elevadas montanhas, né? Nós vamos ter o bloqueio da umidade. E esses dois fatores, presença de correntes frias, bloqueio da passagem da umidade, vai contribuir para a formação de um clima
deserto e semiárido. Por isso que você vê aqui, né, o clima desértico, o clima semiárido, e você vai notar aqui vegetações aqui, ó, desértica, aí, que o autor traz para vocês aí. Depois nós temos o autor colocando para nós fotos mostrando a interferência, né, do clima na vegetação, na formação aí de diferentes vegetações. Então, aqui primeiro ele mostra árvores que perdem as folhas, né? Elas vão ficando amarela, avermelhado, e aí essas folhas muitas vezes caem e depois nascem novas folhas na primavera. Então, isso aqui são paisagens típicas de vegetação, de floresta, aí dessas regiões de clima temperado. Já aqui embaixo o autor mostra o Vale da Morte, que é o Parque Nacional do Vale da Morte, que fica no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, devido à aridez de altas e médias temperaturas, né? Então você vê aí a influência do clima na formação das vegetações. Aí o autor traz um texto para você sobre as massas de ar polar. Então, nós temos massas de ar que vêm dos oceanos, a massa de ar frio ou a massa de ar quente. Lembrando que massa de ar quente, ela traz umidade. A massa de ar fria, ela é seca, né? Então, nós temos aqui as massas de ar polar. Então, antes da gente começar sobre o que é a consequência dessa massa de ar polar, eu vou voltar nesse mapa aqui que nos mostra o seguinte. Aqui eu tenho a parte onde que nós vamos ver o Círculo Polar Ártico. Então, no Círculo Polar Ártico, nós vamos ter grandes massas, quantidades grandes de massas de ar polar. Essas massas de ar, elas vão descer nessa região aqui da Grande Planície Central, ela não vai encontrar aqui nenhum obstáculo. Mas aqui na lateral eu tenho as montanhas rochosas desse lado e do lado de cá, do lado leste, eu vou ter os Montes Apalaches e montanhas rochosas. E aqui a planície central. Por que eu estou mostrando novamente o mapa? Para você entender quando o autor traz para você esse texto, ele fala assim, ó. No inverno, as montanhas rochosas e os montes Apalaches atuam como uma espécie de funil. Então, começa no alto, largo, e vai estreitando, afunilando. Então, facilitando o deslocamento das massas de ar frias polares que se originam no Círculo Polar Ártico e deslocam em direção ao interior da América Anglo-Saxônica. Por isso que eu voltei no mapa para você entender. O deslocamento das massas de ar fria, que vem do polo, e chega até as planícies central. E com isso, nós vamos ver que essa massa de ar polar em direção a o que nós chamamos sul da região da América Anglo-Saxônica vai trazer uma diminuição de temperatura muito grande, tempestade de neve, embora seja um período curto, vai trazer uma grande dificuldade para as pessoas, porque veja bem nessa foto, carros totalmente cobertos pela neve, as saídas das casas ficam bloqueadas quase aí, né, com a grande quantidade de neve, e o autor traz as consequências. Chegam a interromper o fluxo de pessoas, mercadorias nas rodovias, prejudica o sistema de comunicação, interrompe o horário de trabalho, né, de estudo, principalmente aí no Canadá e nos Estados Unidos. Então, isso é uma consequência da ação da massa de ar polar, principalmente aí na época do inverno. Então, pessoal,
a nossa aula de hoje era sobre esses dois itens aí: a clima e a formação vegetal, o relevo e a hidrografia. Agora, nós vamos para a correção da atividade. Deixa eu ver aqui. Atividade de casa. Acredito que é essa aqui. É essa atividade aqui, ó. Essa atividade, pessoal, ela é do caderno, ela não tem lá no livro de vocês. Por isso que eu coloquei aqui as respostas, são só, eu pensei que era 4 questões, são só 3 questões, tá? E eu coloquei aqui para vocês as respostas para vocês fazerem as correções. Então, aqui a gente está revisando o que é o conjunto da América: América do Norte, América do Sul e América Central. Lembra que nós estudamos que tem a divisão, a regionalização, observando o aspecto físico, geográfico e o aspecto cultural. Então, esse aqui é o aspecto físico, né? Onde que divide, regionaliza a América do Norte, Central e do Sul. E eu te perguntei alguns países, né? A localização, onde que ele está, ele pertence a qual tipo da América, né? Então, as respostas para vocês estão aqui. Igual, por exemplo, Guatemala, importantíssimo você saber, América Central. Suriname, América do Sul. Uruguai, América do Sul. México, América do Norte. Honduras, está na América Central. Canadá, na América do Norte. Então, é bom você, de vez em quando, estar olhando os países onde que ele está localizado, se é na América Central, na América do Sul ou na América do Norte, né? Depois tem aí a questão 2, de acordo com os gráficos, tá? É importantíssimo você voltar lá na página 376, se você não fez essa atividade, são esses gráficos aqui, tá? Esses gráficos, onde nós vamos ver a diversidade étnica, né? A formação aí dos povos devido à diferença no processo de colonização. Vai ter maior ou menor presença de indivíduos de povos diferentes. Então, aí você tem a resposta da questão número 2. Depois, a questão número 3, nós estudamos que são vários os fatores da distribuição da população na América Latina. Então, os fatores na época da colonização, do povoamento, né, que fez com que a pessoa ia povoar uma região ou outra, nós temos aqui vários fatores, mas tem um que não é responsável pelo povoamento na época da colonização em algumas partes da América Latina. Porque nós vimos o seguinte: o povoamento de uma região são consequências de benefícios ou não. Por exemplo, uma área de montanhas, ela não vai ser povoada porque tem dificuldade do relevo. Uma área de deserto também tem dificuldade do clima. Então, aqui, entre os fatores abaixo da distribuição da população na América Latina, apenas um não é responsável por esse povoamento que se iniciou com a colonização. Né? Então, qual é? Então, aqui o autor põe para você A, B, C, D, e a questão que não é responsável são as indústrias do período colonial, porque no período colonial não existiam essas indústrias, existiam algumas manufaturas, né? E o pessoal trabalhava mais com produtos artesanais. Então, as indústrias, naquele período do início da colonização, eram inexistentes. Então, as pessoas iam povoando de acordo com o clima e o relevo, os solos férteis, a disponibilidade de água. Beijos, façam as tarefas, tá? Participam direitinho e muito obrigado pela atenção.